Olá! A partir de hoje, vamos dar início a uma série de catequeses sobre o sacramento da Crisma para jovens e adultos crismandos de nossa arquidiocese. Em nosso primeiro encontro, eu te convido a refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O escritor russo Fyodor Dostoiévski assim escreveu num dos seus livros: "Às vezes Deus me envia instantes de paz. Nesses instantes, amo e sinto que sou amado. Foi num desses momentos que compus para mim mesmo um credo, onde tudo é claro e sagrado. Este credo é muito simples. Ei-lo. Creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, de mais simpático, de mais viril e de mais perfeito do que o Cristo. E eu digo a mim mesmo com um amor cioso que não existe e não pode existir. Mais do que isso, se alguém me provar que o Cristo está fora da verdade e que não se acha nele, prefiro ficar com o Cristo a ficar com a verdade." Dostoiévski. Linda profissão de fé em Jesus, fez o escritor Dostoiévski. E você? Quem é Jesus para você? Nós, cristãos, professamos a fé em Jesus Cristo. A vida cristã só tem sentido porque Jesus ressuscitou. A ressurreição é o acontecimento central da nossa fé. Mas o que houve com Jesus de Nazaré? Por que ele morreu? A vida de Jesus é inseparável de sua execução, de sua morte. Ela é consequência do seu modo de ser e de estar na vida e com as pessoas, sendo misericórdia em ação, misericórdia em relação. Jesus é condenado porque sua atuação e sua mensagem sacodem na raiz do sistema organizado a serviço dos poderosos do Império Romano e da religião do templo. A vida de Jesus se havia convertido em um estorvo que era necessário eliminar, como as vidas de tantas pessoas que hoje se tornam ameaça ao sistema ou que são consideradas presenças perigosas. Há lugares e situações de vida diante dos quais não podemos deixar de exclamar: sempre é Sexta-feira Santa. Miséria, violência, consumismo, economia que se sobrepõe à vida humana, relações centradas na intolerância, solidão, abandono, indiferença, sonhos quebrados. Aproximar-nos de cada um desses lugares é tocar as chagas do crucificado. Chagas que criamos e geramos com nossa indiferença e nossa omissão. Deus quis a morte de Jesus e de tantas pessoas que também proclamaram uma mensagem e que não foram ouvidas? Não. Deus não pode nunca querer o pecado. Assassinar homens de bem é um pecado terrível. Como pode, então, Deus aderir a isso? Mas podemos dizer que Jesus foi fiel a Deus até a morte. Entregou a sua vida em fidelidade a Deus. A vontade de Deus não era a sua morte, mas o cumprimento de sua missão. Deus o enviou para falar em seu nome, para mostrar o seu amor, testemunhar o seu desejo, o reino de Deus. Jesus foi morto porque cumpriu sua missão de anunciar o reino de Deus, como veremos no próximo vídeo. Dizer que está no plano de Deus a morte de Jesus não quer dizer que Deus é um pai cruel que quer ver a morte sangrenta do seu filho. Devemos antes dizer que o pai se solidariza com seu filho. Jesus nos revela quem é Deus. Se Jesus se entrega por nós até a morte, Deus também não coloca limites ao seu amor por nós. No amor de Jesus, Deus nos revela o seu amor. Por causa do amor de Cristo, o Pai nos aceita como filhos, como amigos. Estamos salvos. Cristo reconciliou os homens com Deus, sofreu as consequências do pecado. Foi vítima da maldade dos homens. A resposta do Pai é amor, perdão, salvação. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz: "Vocês foram comprados por um grande preço." E a carta de Pedro diz que fomos resgatados pelo sangue de Cristo. As duas cartas se referem a um costume antigo. Para libertar um escravo, devia-se pagar um resgate. Podemos dizer que Jesus é o preço pago para que nós, escravos do pecado,
fôssemos livres. Mas a escuridão da madrugada desaparece e desponta a luz que dá início à nova criação e à nova história. Depois do silêncio, renasce a palavra. Parecia o fim, e no entanto, aquele silêncio era o mesmo que precedeu a palavra criadora. Faça-se luz. O silêncio de Deus é fecundo. Na sexta-feira da Paixão e no Sábado Santo, somos convidados a contemplar esse silêncio. E no tempo silencioso que a semente se torna fruto e o ser humano se torna pessoa. O silêncio permite transformar a morte em vida. Aquele túmulo, afinal, era uma fonte pujante de vida e de alegria. A ressurreição, ela é a experiência de afastamento das pedras que travam o fluir da vida. Há muitas pedras na entrada do nosso coração, travando a vida. Tristeza, fraqueza, crise, trauma. Só a experiência de encontro com o ressuscitado que pode rolar essas pedras, integrando-as e dando um novo significado. O Evangelho de João nos fala da experiência dos três personagens, nossos espelhos. Revelam essas pedras na entrada de seus corações. Madalena vai ao sepulcro sozinha, de madrugada, busca um corpo, carrega uma pesada pedra de tristeza, fracasso e dor pela perda do amigo. Encontra a pedra do sepulcro removida e fica assombrada diante deste fato. A pedra do seu coração também havia sido removida. Vai culminar no encontro com Jesus. Ela entra em outro movimento, sai de sua solidão e vai avisar os outros discípulos, embora não tenha clareza ainda do que está acontecendo. Pedro e João também carregam a pedra do medo. Estavam trancados em casa como se fosse uma sepultura. Com o aviso de Madalena, começa também um movimento interior neles. Saem do esconderijo correndo e vão ao encontro do túmulo. João, talvez com uma pedra menor, corre mais veloz. Foi o único apóstolo fiel até o fim. Pedro, que carrega pedra até no seu nome, permanece na dúvida. João corre e chega primeiro. Não entra de imediato no túmulo, precisa de tempo para processar aquela novidade da pedra removida. Ele é mais místico e se deixa impactar pela surpresa que encontra. Por isso, quando entra no túmulo, mergulha no mistério. Viu e acreditou. Bastou alguns sinais, faixas de linho no chão e sudário enrolado, mas foi o suficiente para compreender o que estava acontecendo. Se não houvesse encontro com o ressuscitado, para ele bastaria os sinais. Pedro, primário na sua reação, entra abruptamente no túmulo, vê os mesmos sinais, mas ainda permanece na dúvida. Mas ambos, Pedro e João, sentem que as pedras interiores começam a ser afastadas. A pedra tinha sido removida. Debaixo de cada pedra que parece amassar-nos a vida que quer ressuscitar. Não há testemunho maior e mais unânime no Novo Testamento do que a ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou seu Filho da morte e muitos dos seus amigos o viram. A ressurreição de Jesus é o centro da mensagem cristã. Toda a pregação está impregnada desta mensagem. Deus não abandonou seu Filho como parecia quando este morreu na cruz. Pregar a ressurreição de Jesus significava que o fim dos tempos tinha chegado, que o reino de Deus chegara e o Messias já viera. Dizer que Jesus ressuscitou significa o crucificado está vivo, está com o Pai, está presente na sua comunidade, a igreja. E quem se entregar a Jesus com fé e confiança viverá para sempre. A ressurreição de Jesus é o fato determinante para a fé cristã. Não é o Natal, liturgicamente, a festa mais importante do calendário cristão, mas a Páscoa. É a ressurreição que dá a importância a todo o restante. Sem a ressurreição, Jesus teria sido somente Jesus. Com a ressurreição, Jesus tornou-se o Cristo, o Messias, o Salvador,
o enviado para revelar o que ainda não sabíamos sobre Deus. A ressurreição não é uma volta para esta vida terrena. A ressurreição não é simplesmente a reanimação de um cadáver. Também não quer dizer que Jesus continua vivo do mesmo modo quando estava no mundo. Jesus entrou numa vida diferente, eterna, não sujeita às leis determinadas pelo tempo e pelo espaço. Acreditar na ressurreição de Jesus é também acreditar na nossa própria ressurreição. Deus é o Deus dos vivos que não entregará seus filhos à morte definitiva. A ressurreição de Jesus é o penhor da nossa própria ressurreição. Faz-nos viver desde já essa nova vida do ressuscitado. A força do ressuscitado penetra em nós pelo Espírito Santo e nos faz trabalhar para que este mundo seja transformado no reino de Deus. O mistério pascal, vida, morte e ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com a construção de um novo mundo. A ressurreição de Jesus é o triunfo da esperança. Na ressurreição de Jesus, Deus realiza suas promessas de levar à plenitude, para além da morte, a paz, a vida, a justiça, a felicidade completa. Abre-nos, assim, o campo da esperança e nos desperta para o fato de que no horizonte está a absoluta certeza de que o pecado, o mal, a morte serão definitivamente vencidos. Jesus vive e viverá eternamente, assim como todos os que deste mundo se foram, pois a vida é de Deus e, como Ele, é eterna. E nossa última morada não é sob uma lápide fria de um túmulo, mas no coração do mistério de um infinito amor. Frei Prudente Neri.